Você sabia que eu consigo comprar 3 carros iguais a esse em apenas 1 hora? Ah, claro, claro. Se você realmente acredita nisso, eu tenho uma proposta melhor para te fazer. Presta atenção. Ficar dias assistindo vídeos sobre qual a melhor ação da bolsa, qual o melhor fundo imobiliário ou qual o melhor título de renda fixa não faz nada além de te levar cada vez mais para o fundo do poço. Você vai passar horas e mais horas assistindo vídeos de gurus no YouTube. Vai comprar cursos e mais cursos de investimento. Só para, no final, ficar ainda mais confuso e sobrecarregado em relação a como cuidar e investir o seu próprio dinheiro. Mas eu tô aqui para te dizer que para quem realmente quer mudar de vida, investir na bolsa brasileira ou até mesmo em ações no exterior não passa de perda de tempo. Tudo isso são distrações da principal e verdadeira mudança de paradigma do sistema financeiro moderno. E você nunca pode se esquecer que o seu tempo e energia são limitados. Se você gastar o pouco tempo livre que tem com trabalhando de ficar lendo relatórios contábeis de empresas ou fazendo qualquer tipo de conta para determinar o preço justo de uma ação, você nunca vai sair do lugar. O que você tem que entender é que no último século, e principalmente nos últimos 50 anos, as instituições que dominam o mercado financeiro global criaram uma estrutura cuidadosamente projetada, capaz de parasitar e extrair o máximo de valor possível do sistema financeiro de forma quase que despercebida. Nesse meio estão o sistema monetário, o sistema bancário e os mercados futuros. Essas organizações evoluíram com a ajuda dos governos ao redor do mundo, ao ponto de criar uma forma de extrair e concentrar para si a maior parte do dinheiro que circula ao redor do mundo. Agora, o sistema financeiro global se tornou uma entidade parasitada por todos os lados. Ora pelos estados, ora pelas instituições financeiras e, na maior parte do tempo, pelos dois. E o resultado disso é que o sistema apodrece pouco a pouco, mas agora se aproxima a passos largos em direção ao precipício. E depois de 4 anos estudando esse tema, a única coisa que eu posso dizer é: chegou a hora de você se salvar. Dinheiro é uma história sobre a própria coisa que influencia as nossas ações, a nossa vontade de possuir riqueza e conforto. E para entender o Bitcoin, a primeira coisa que a gente precisa entender é como essa história se desenrolou. Se você voltar 10 mil anos no tempo, vai descobrir que os nossos ancestrais compravam coisas utilizando um método que ninguém mais vê hoje em dia. O primeiro sistema de pagamento da história foi o escambo, um sistema que envolvia trocar bens por outros bens. Só que esse sistema tinha um grave problema. Ele dependia de nós querermos o que a outra pessoa tinha. Então, nossos ancestrais perceberam que a gente precisava de alguma coisa para servir como meio de troca e representar o valor dos itens que a gente queria comprar. É o que chamamos de dinheiro. E muitas coisas exerceram essa função de dinheiro. Ouro e prata, como todo mundo sabe, mas também cobre, conchas, grandes rochas, sal, gado. As escolhas das pessoas são subjetivas e, por isso, não existe escolha certa ou errada do dinheiro. Só que, como tudo na vida, existem consequências para suas escolhas. Além de ser um meio de troca, outra função essencial do dinheiro é manter seu valor ao longo do tempo. É o que chamamos de reserva de valor. E para que esse bem mantenha o seu valor, é necessário que a sua oferta não aumente muito ao longo do tempo. A dificuldade de produzir novas unidades desse dinheiro determina a força da moeda. E as moedas fortes são aquelas que têm algum mecanismo que impede que a oferta aumente rapidamente. É por isso que para um bem servir como moeda, deve ser difícil de produzir. Ou então, a tentação de criar dinheiro do nada vai destruir a riqueza daqueles que poupam. E apesar de as pessoas serem livres para usar qualquer bem como moeda, a real é que aqueles que usam dinheiro forte serão mais beneficiados, porque são aqueles que vão ter seu patrimônio menos desvalorizado ao longo do tempo. Um exemplo disso são as miçangas de vidro usadas como dinheiro por séculos na África Ocidental. Elas eram preciosas numa área em que a tecnologia de fabricação do vidro era muito cara e incomum, o que fazia elas serem raras, e por isso acabaram se tornando uma ótima reserva de valor para os africanos. Só que eles não contavam com a visita dos homens brancos. Na Europa, as miçangas de vidro não eram caras e não serviam como moeda,
porque a tecnologia de fabricação de vidro era tão barata que, se as miçangas fossem usadas como dinheiro, seus produtores poderiam inundar o mercado com elas e comprar coisas a custo zero. E quando os exploradores europeus visitaram a África Ocidental no século XVI, eles perceberam o alto valor que os africanos davam para essas miçangas. E aí, começaram a importá-las em grandes quantidades da Europa. Foi assim que os exploradores conseguiram comprar muitos recursos preciosos na África, utilizando miçangas que eles conseguiram da Europa praticamente de graça, enriquecendo à custa do empobrecimento dos africanos. E todo esse processo de transferência de riqueza só foi possível pela péssima escolha de moeda que os africanos fizeram. Tempos depois, as miçangas de vidro passaram a ser conhecidas como miçangas de escravos, justamente porque europeus compravam escravos utilizando essas miçangas. Ou seja, essa drenagem lenta do valor da moeda transfere pouco a pouco a riqueza de quem guarda o dinheiro para aqueles que podem produzir essa moeda a baixo custo. E esse é exatamente o caso da sociedade moderna. Pare para pensar. Se você é empregado, você recebe uma quantia igual de dinheiro todo santo mês. E como o governo imprime bilhões de reais todos os meses, em que ele gasta mais dinheiro do que arrecada, que é o caso do Brasil há mais de 10 anos, ele desvaloriza o seu salário para dar na mão dos banqueiros, que é quem sempre está emprestando dinheiro para o governo. Mas às vezes o governo tenta usar o poder da impressão de dinheiro para ajudar as pessoas. Então vamos ver o que aconteceu na pandemia. Primeiro, o governo imprimiu dinheiro. Esse dinheiro foi para a mão de todas as pessoas que estavam sem renda. E depois do aluguel, comida e contas básicas, ainda sobrou aquela graninha para fazer compras online. E como todo mundo ficou em casa, era o único lugar que tinha para gastar. O maior site do mundo para comprar qualquer coisa é a Amazon. E por isso, a maior parte dessas pessoas comprou tudo que pôde pelo site da Amazon. Esse movimento todo fez a Amazon bater recorde de vendas e os lucros explodirem. Aí, investidores do mundo inteiro compraram ações da Amazon para tentar pegar uma fatia desses lucros. As ações da Amazon dobraram de preço. E sabe quem já tinha dezenas de bilhões de dólares em ações da Amazon desde antes da pandemia? Ele mesmo, Jeff Bezos. É por isso que 12 meses após o início da crise de saúde, ele já tinha ficado 78,9 bilhões de dólares mais rico. Ou seja, todo o dinheiro impresso foi para a mão de quem produziu aquilo que a sociedade queria comprar durante a pandemia. Os governos ao redor do mundo criaram 4 trilhões de dólares durante o lockdown, desvalorizando o dinheiro de todos aqueles que recebem um salário fixo mês a mês. É por isso que o preço de todos os produtos subiu durante a pandemia, mas não voltou ao que era antes quando ela acabou. Não porque tudo começou a valer mais, mas sim porque a moeda começou a valer menos. Aí, a desvalorização da moeda se tornou permanente, da mesma forma que aconteceu com os africanos do século XVI. Mas isso não é tudo. Existe outra instituição moderna capaz de criar dinheiro do nada. Através do sistema chamado de reservas fracionárias, os bancos são o segundo tipo de alquimistas modernos. Talvez você não saiba, mas para cada R$1 que você guarda no banco, ele pode emprestar R$10, com lastro nesse único real depositado. Ou seja, se eu pego esses R$10 emprestado, eu pago juros em cima de um dinheiro que foi criado a partir do nada. E quando o governo pega esses R$10 emprestados, você paga juros para o banco em cima do R$1 que você mesmo depositou no banco. E o governo paga essa dívida com impressão de dinheiro, desvalorizando o seu salário e o seu patrimônio constantemente. E se você está assustado com a capacidade de governos e bancos criarem dinheiro do nada, talvez é porque nunca tenha se perguntado qual o lastro do real ou qual o lastro do dólar. Por muito tempo, o dólar era respaldado por uma certa quantidade de ouro, e você poderia, teoricamente, trocar esses dólares por ouro físico que o país guardava no Banco Central. E esse sistema era conhecido como padrão ouro. Mas em 1971, os Estados Unidos deixaram o padrão ouro, e os países ao redor do mundo seguiram o mesmo caminho. Isso significava que o dólar não era mais lastreado em ouro. Então, qual virou o lastro do dólar? Bem, o dólar ficou lastreado no fato de que o governo decretava que ele tinha valor. E todos os seus cidadãos, achando que isso não mudaria em nada suas vidas, aceitaram essa imposição.
Fazer isso permitiu que governos e bancos centrais tivessem muito mais liberdade para imprimir dinheiro. E esse tipo de dinheiro, que é o dinheiro que usamos hoje, que não é mais respaldado por ouro, mas sim pela nossa fé no governo, é conhecido como dinheiro fiduciário. Agora, o importante aqui é perceber que esse sistema depende da confiança no governo. Em outras palavras, confiança nos mais nobres políticos brasileiros. Mas e se você não tiver essa confiança? A quem você recorre? Surgindo no final dos anos 80, os cypherpunks faziam parte de um movimento que era contra autoridades centrais, como governos, que são capazes de espionar as pessoas e ter acesso às suas informações pessoais. Eles defendiam o que é conhecido como criptografia, uma forma de garantir a privacidade da comunicação entre duas partes. Com suas visões libertárias, os cypherpunks viram uma clara contradição entre os seus valores e o sistema financeiro moderno. Quando olhavam para os bancos privados e para bancos centrais, viam instituições centralizadas com o poder de imprimir tanto dinheiro quanto quisessem, quando quisessem. Mas as pessoas comuns confiam nessas instituições bancárias para ser um lugar seguro para colocar o seu dinheiro, e que eles não vão fazer besteira com essa grana, e em última análise, não vão perder tudo. Já os cypherpunks não fizeram isso. E em 1998, Bernard von Nothaus decidiu bater de frente com o governo mais poderoso do mundo. Os Estados Unidos proíbe terminantemente qualquer cidadão de imprimir ou cunhar moedas que possam diminuir a confiança e, ao mesmo tempo, concorrer com o dólar. Von Nothaus criou uma moeda que chamou de Liberty Dollars e a disponibilizou em prata, cobre, platina e ouro, além de papel com recibo de depósito digital. O governo então descreveu Von Nothaus e o Liberty Dollar como uma forma única de terrorismo doméstico que estava tentando minar a moeda legítima desse país. Ele foi preso por fraude, conspiração e falsificação, além de ser condenado a 6 meses de prisão domiciliar, com 3 anos de liberdade condicional. Segundo ele próprio, na época, um certo amigo disse a Von Nothaus que a história de sua atitude audaciosa de criar uma moeda contrariando o governo havia chegado aos ouvidos de um hacker. Esse hacker era o homem de codinome Satoshi Nakamoto, que lhe enviou uma mensagem dizendo que ele o havia inspirado a criar algo revolucionário, uma moeda digital, o lendário Bitcoin. Lehman Brothers is going bankrupt, and financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. Em 2007 e 2008, uma crise financeira global estava se desenrolando. Uma crise que teve suas raízes em empréstimos arriscados de bancos americanos, o que levou ao colapso de um dos maiores bancos dos Estados Unidos na época, o Lehman Brothers. Talvez não fosse coincidência que na sombra dessa crise financeira, um artigo intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, começou a circular em uma lista de correspondência de criptografia. Um artigo que foi escrito por alguém sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Esse manifesto de 9 páginas era um plano para o que Nakamoto descreveu como uma versão inovadora de dinheiro eletrônico, que permitiria que pagamentos fossem enviados diretamente de uma parte a outra sem passar por uma instituição financeira. Nakamoto pegou as inovações tecnológicas de antigos cypherpunks e as juntou no que agora chamamos de tecnologia blockchain. Nakamoto criou uma estrutura usando matemática, ciência da computação e criptografia para criar uma moeda que poderia ser usada em transações diretas entre duas partes, sem precisar confiar em uma autoridade central, como bancos e o governo. A confiança era o problema que o Bitcoin estava se propondo a resolver. E o objetivo era, finalmente, acabar com esse sistema injusto de reservas fracionárias dos bancos, além de minar o poder ilimitado do governo de imprimir dinheiro. O programa criado por Satoshi Nakamoto deu às pessoas o poder de ser não só o seu próprio banco, como também o poder de ser um microbanqueiro. Isso porque o sistema de Nakamoto permitiu que as pessoas fossem capazes de receber pagamentos em Bitcoin em troca de fornecer energia para a rede de transações do programa. Com isso, o Bitcoin se tornou o primeiro ativo capaz de descentralizar o sistema financeiro, diminuindo o poder dos bancos e do governo de imprimir dinheiro do nada,
entregando para todas as pessoas com um computador conectado à internet o poder de criar dinheiro através de energia computacional. Agora, vamos pausar por um momento. Aqui é onde as coisas podem ficar meio confusas. A gente precisa descobrir o que exatamente é o Bitcoin e como é possível que ele seja descentralizado. Como todo mundo sabe, o Bitcoin não é uma moeda física. É algo totalmente virtual, uma moeda digital. E a gente já conhece e já utiliza reais e dólares digitais nos aplicativos dos nossos bancos. Mas o Bitcoin ainda é bem diferente do que a gente vê no dia a dia. O Bitcoin nada mais é do que um programa de registro contábil de transações. Parece até bobo falando assim, mas você logo vai entender por que isso é tão revolucionário. Vamos dizer que o Adam paga 2 Bitcoins para o João e João paga 2 Bitcoins para Carlos. Essas e todas as outras transações que acontecerem depois são registradas em um livro contábil. E até aqui não parece ter nada de novo, já que os bancos trabalham de maneira parecida. Eles registram as transações feitas em cada conta bancária, em tempo real, utilizando o seu próprio sistema, verificando que essas transações são de fato válidas. Isso significa que um banco pode garantir que alguém com apenas R$100 na conta não possa gastar mais do que isso. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. A proposta do Bitcoin é ser um banco descentralizado. Mas como ele poderia verificar que as transações registradas no seu livro contábil são realmente legítimas? Como ele pode garantir que João realmente tem 2 Bitcoins para enviar para Carlos? Satoshi utilizou o conceito de computação distribuída para que no Bitcoin todas as pessoas que utilizem o sistema teriam acesso ao livro contábil em tempo real, bem diferente dos bancos que operam seu sistema de forma privada. É por isso que, ao invés de uma autoridade central possuir o livro contábil que registra todas as transações, o registro das transações é distribuído entre todos os computadores na rede Bitcoin, uma rede que qualquer pessoa com computador e internet pode se juntar, simplesmente baixando o programa conhecido como Bitcoin Core. Agora, toda vez que uma transação for registrada no livro contábil, cada computador na rede vai tentar verificar se essa transação é realmente legítima, resolvendo problemas matemáticos em troca de bitcoins. E quando o consenso é alcançado pelos computadores da rede e a transação é validada, ela fica permanentemente armazenada no livro contábil digital. Se um único nó na rede tentar validar uma transação falsa, todos os outros computadores da rede vão rejeitar. E após uma certa quantidade de transações serem registradas no livro contábil, um novo livro é criado. Esse livro contém um tipo de código secreto, chamado de hash, que se liga ao livro contábil anterior. É por isso que a tecnologia por trás do Bitcoin se chama blockchain. Afinal, a estrutura da rede se torna uma cadeia de blocos. Cada um desses blocos contém uma certa quantidade de transações que são permanentemente vinculadas ao bloco anterior na cadeia. E para garantir a segurança dos usuários da rede, nenhuma identidade pública é usada ao transacionar na blockchain do Bitcoin. Em vez disso, os indivíduos têm uma chave pública e uma chave privada, que aparecem como uma sequência de 256 bits de números e letras aleatórios. A chave privada é usada para criar uma assinatura digital, e essa chave garante que é o Adam, e não algum fraudador, quem realmente quer mandar os bitcoins da carteira do Adam para a carteira do João. Já a chave pública é usada para verificar que a assinatura é válida, sem precisar revelar a chave privada. Mas para garantir que todo esse processo seja seguro, todos os computadores da rede devem reconhecer que as transações são válidas. E é isso que chamamos de mineração. O minerador que achar primeiro a solução do problema matemático que valida a transação recebe uma recompensa em bitcoins por cada bloco que minera com sucesso, o que cria um incentivo para que eles continuem fornecendo energia para essa blockchain. Se alguém maldoso tentasse hackear ou invalidar um bloco anterior na blockchain, acabaria invalidando todos os blocos que vêm depois, o que seria fácil de detectar e seria rejeitado pela rede. A blockchain do Bitcoin permite que você veja todas as transações que já foram feitas desde o primeiro bloco, sem poder alterar ou mudar os registros. Em outras palavras, é uma forma descentralizada de moeda que não depende da confiança entre as partes para que as transações ocorram. Você ainda pode encontrar o primeiro bloco na blockchain do Bitcoin agora mesmo.
minerado pelo misterioso Satoshi Nakamoto em 2009, mostrando que Satoshi recebeu um total de 50 bitcoins como recompensa pela mineração do primeiro bloco. Satoshi também definiu no código-fonte que existirão exatamente 21 milhões de bitcoins. A cada 4 anos, a recompensa pela mineração de um bloco cai pela metade. E é por isso que o Bitcoin consegue ter uma escassez superior até mesmo à do ouro. Isso porque, ao longo dos milênios em que o ouro foi utilizado como moeda, sempre que o preço do ouro aumentava repentinamente, os mineradores eram incentivados a produzir mais ouros para poder lucrar com a alta. Só que isso não é possível com o Bitcoin. Como Nakamoto projetou o sistema para ter somente 21 milhões de unidades, o que acontece quando há um aumento no preço do Bitcoin é simplesmente um aumento no custo de minerá-lo, pois a política monetária do programa determina que um novo bloco deve ser adicionado à cadeia a cada 10 minutos. Ou seja, o algoritmo reajusta automaticamente a dificuldade de mineração dependendo do poder computacional empregado pelos mineradores, que sempre aumenta quando o preço do Bitcoin sobe. Diferentemente da política monetária dos bancos centrais, em que políticos manipulam as taxas de juros para determinar quanto dinheiro a mais deve ser injetado na economia, a política monetária do código do Bitcoin determina apenas a dificuldade de gerar novas unidades de Bitcoin, pois a quantidade total de Bitcoins e a taxa de inflação na qual isso vai ocorrer já foram determinadas desde a criação da moeda. Agora, restam menos de 1,5 milhão de Bitcoins para serem minerados. É por isso que o preço do Bitcoin aumenta exponencialmente ano após ano. Enquanto os governos e os bancos forem capazes de criar dinheiro a partir do nada, o Bitcoin continuará sendo o ativo mais valioso da história. Para cada Bitcoin criado, o governo americano cria centenas de bilhões de dólares. E como não existe um limite para a quantidade de dólares existentes, o que você acha que vai acontecer com o preço do Bitcoin? I don't believe that we should ever have a good money again before we take the thing out of the hands of government. And we can't take them violently out of the hands of government. All we can do is, by some sly roundabout way, introduce something they can't stop. E se você quer entender melhor como o governo manipula números para fingir que a inflação favorece os mais pobres, recomendo que você assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela. Clica aqui que eu te vejo lá.